Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está entrando. Aí vocês vão falar assim, você entrou mais tarde, hoje eu avisei, hein? Nos stories eu avisei. Hoje é um dia mais corrido, mas eu não queria deixar a nossa trajetória que nós temos feito. Então eu entrei assim mesmo que atrasada. Nosso horário é às 13 horas, eu estou entrando 13h19, 19 minutos atrasada. Porém, antes tarde do que nunca. Hoje é um dia em que eu tenho uma outra live também, às 15 horas, falando sobre emoções no ministério com um pastor. Vai ser no perfil dele, mas quando você entra no meu, quando você vê, dá pra ver que o meu que eu entrei, né? E eu tenho o culto online, hoje à noite, que vocês sabem que toda sexta-feira nós estamos fazendo um culto para mulheres. Claro que homem pode ver, mas nós estamos focando muito nas necessidades das mulheres. Então, sexta-feira à noite nós temos reservado. Eu digo nós por quê? Porque sou eu, a pastora Ana Nóbrega, a pastora Márcia Minkzuk, que estamos lá no culto a partir das 19 horas no YouTube, no canal da minha igreja, IAUC TV, IAUC TV. Então vamos lá, deixa eu ver quem já chegou. Fala para mim de onde que você está chegando. Quero saber de onde você está chegando, para eu saber se o Nordeste chegou. Deixa eu ver. Não falou ainda, hein? Entraram sem falar. Ah, gostou? Aquino. Que bom. Vocês viram ontem a live com a Ana Nóbrega? Foram 2 horas de live, hein? Então, deixa eu ver aqui. São Paulo, Caxias, Maranhão, Cris de Santa Catarina, Sandra de Pernambuco. É verdade, né, Lene? O culto das mulheres convida aí muitas mulheres para estarem conosco. Goiânia, Meire, Délia, Teresina, Pindaré do Maranhão. Boa tarde, Lene, querida. Chegou o Anderson. Deixa eu ver se eu consigo falar. Ananindeua, Belém do Pará, é assim? Nunca ouvi falar. Muito bom te conhecer. Brasília, minha Brasília. Belo Horizonte. Boa tarde, Bárbara. E estamos chegando. Antes que vocês falem, eu atrasei 19 minutos. Um dia corrido, Salvador. A live com a Ana Nóbrega, que você está falando, Adélia. Rose, de Brasília. Rio Grande do Norte. Que bom, Monteiro já. Você assistiu, Lene, no IGTV? Sim, com a Ana Nóbrega, né? Tá lá no perfil da Ana Nóbrega. Oi, Elisama, desculpa. Oi, Elisama. Araçatuba, Tianguá, Ceará, Eunápolis, Bahia. Gente, é tão bom ver o Nordeste aqui. Sim, Adélia, com a Sara, eu dei uma mensagem, né? Eu vou falar até um pouquinho dessa mensagem que eu dei lá na live da Sara. Chegou a Silvia, minha aluna. Boa tarde, querida. Da Ana Nóbrega, Adélia. Sim, da Ana Nóbrega, gente, foram 2 horas de live. Ontem eu fiz 3 lives. Uma live que é a nossa. Continuei o assunto rejeição. De 3 às 4 eu fiz a live no perfil, meu Deus, esqueci o nome dela, mas eu tô baixando pro IGTV, sobre relacionamentos. E à noite, de 8 às 10, eu falei sobre festas judaicas com a Ana Nóbrega. Melhor dizendo, eu falei sobre Jesus, a revelação de Jesus através do Antigo Testamento, chegando até o Novo Testamento. O
Minha neta? Ah, tá. Você tá falando da Olivia, né? A Olivia é uma neta do coração. Que bom, Maina. Maina que tá... Não, Maiana. Porque tem uma Maina que tá... Assistiu as 3, Silvia. Meu Deus, ontem você teve overdose de mim, hein? Se você assistiu as 3, Silvia, você ficou comigo ontem 4 horas, porque cada live dura 1 hora, né? 1 hora a nossa, de umas às 2, depois aquela de 3 às 4, e depois com a Ana Nóbrega, de 8 às 10. Você ficou 4 horas comigo, foi overdose de mim. Zuleika, foi, né? Daqui a pouco vão te proibir aí na tua casa. Não aguentamos mais a pastora Naira. Sandra, então vamos começar. Ah, obrigado, gostou do meu tricô? Ah, é você, minha querida. É a Bianca. Poxa, esse é o elogio dos elogios. Então, vamos lá falar? Vamos começar a conversar? Olha, a Bárbara assistiu 2. Nossa, outra que teve overdose de mim, Nayara. Nayara, só porque a gente é quase xará, que você teve uma overdose de mim. 4 horas, meu Deus do céu. Tem que me aguentar mesmo, em 4 horas. Então, de umas 2, repetindo, tá? De umas 2 eu falei sobre rejeição ontem, tá tudo no IGTV. De 3 às 4 eu falei sobre relacionamentos. E de 8 às 10 eu falei a revelação de Jesus, desde Gênesis até o Novo Testamento. Esta de 8 às 10 está no perfil da Ana Nóbrega. A outra, a nossa sobre rejeição, está no meu perfil. E a de relacionamentos eu estou subindo para o IGTV, está no perfil da pastora, onde eu fiz, mas eu baixei a live para vocês terem todas as lives, né? Agora nós vamos continuar falando sobre emoções e depois, de 3 às 4, eu vou estar falando sobre ministério, e de 7 em diante eu estarei no culto de mulheres junto com a pastora Ana Nóbrega. Não esquece, gente, às 19 horas eu até começo a transmitir a adoração para chamar vocês para o canal da igreja, porque vai ser no YouTube. IAUC TV, IAUC TV, às 19 horas. Você vai para lá, tá bom? Então, eu falei 3 dias seguidos sobre rejeição. Falar de dores emocionais, se nós quisermos ser mais científicos, menos... Nós podemos falar de dores, mas nós usamos uma expressão que são as rupturas emocionais. São coisas que vão quebrando, que vão acontecendo no decorrer da nossa vida. Então, as dores emocionais, elas mutilam, elas paralisam, impede você de amadurecer, prejudica relacionamentos, prejudica a vida profissional e, por que não dizer, prejudica a vida espiritual também. Por causa de rupturas emocionais, Pedro, ele tomava atitudes que o prejudicavam a nível de relacionamento e também o prejudicavam a nível ministerial. É só você ver que ele tomou atitudes intempestivas que, se não fosse Jesus consertando, como a orelha de Malco, que ele cortou, e outras atitudes que ele tomou, outras atitudes intempestivas, o ministério dele estaria arruinado, tal como negar Jesus, não estar ao pé da cruz. Tudo isso foram erros que ele cometeu, não por falta de amor, não por falta de dedicação a Jesus. Afinal de contas, Jesus foi seu hóspede por 3 anos, morou na casa dele. Ele amava Jesus perdidamente. Por amor a Jesus, ele largou a vida profissional dele, ele largou tudo para seguir Jesus. Então, o problema de Pedro não era falta de amor, falta de compromisso, nem falta de aliança. O problema de Pedro era o seu emocional. Eu quero ler com vocês, eu gostaria que os meus ajudantes colocassem aí Amós, capítulo 9, Amós, capítulo 9, versículo 11. Amós, capítulo 9, versículo 11. Então, em Amós, capítulo 9, versículo 11,
está escrito: naquele dia tornarei a levantar. Eu falei isso ontem, é uma palavra muito breve na live da Sara Fernandes, eu usei esse versículo. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo de Davi que está caído e repararei as suas brechas. Tornarei a levantar as suas ruínas e as reedificarei como nos dias antigos. Deus está falando aqui de uma situação de destruição, e não é uma destruição pequena, não. Não é uma destruição que ficou velho e você tem que refazer a pintura, que está com um problema na parte hidráulica e você tem que refazer toda a parte hidráulica. Não é também um problema na parte elétrica. Não, é um problema estrutural mesmo. Ele caiu, arruinou, destruiu. Quem conhecia o templo que ele está falando, passava em frente e dizia, olha, tinha que contar para os outros como que um dia foi. Olha, um dia foi lindo, maravilhoso. Um dia, olha, as janelas eram bonitas, as portas eram bonitas, as linhas arquitetônicas eram lindas. Tudo isso é uma história que passou, ficou irreconhecível. E quem passa por aquele templo já são as ruínas. Obrigado, evangelista, você que colocou para mim o versículo. Olha quantas pessoas me ajudando. Então, quando nós chegamos na idade adulta, nós chegamos com algumas edificações legais. Você chega a casa com algumas realizações. Você chega a casar, você chega a ter uma vida profissional, mas só que isso é uma bomba relógio. Como no teu interior não foram resolvidas algumas rupturas emocionais, você pode a qualquer momento explodir. A qualquer momento, eu não estou falando só explodir em ira, não. Você pode ter uma depressão, você pode ter uma crise de ansiedade, você pode você pode de repente desistir, ou simplesmente por dificuldades de relacionamento, você pode destruir todas as amizades ao teu redor, todos os seus relacionamentos na igreja, seus relacionamentos familiares. E aí você fica irreconhecível. Quem passa diante de você fala assim, puxa, realmente tinha uma habilidade, uma capacidade intelectual tremenda, mas como vive essa destruição? Eu conheci assim, uma pessoa que chegou a ter altos cargos, tanto no Citibank como quando no Banco Nacional, e essa pessoa ficou irreconhecível, totalmente irreconhecível, perdeu altíssimos cargos simplesmente por dificuldade de relacionamento, por não conseguir superar crises, e ficou irreconhecível. Assim acontece com muita gente na Bíblia, assim acontece com muita gente no nosso mundo, ao nosso redor ou conosco mesmo. Então eu quero falar para vocês que Deus, ruínas, matéria-prima para Deus. Ninguém está estragado demais para deixar de ser restaurado. Deus está falando algo aqui com uma certeza absurda. Ele está dizendo, eu vou levantar e eu vou restaurar. Então são duas certezas diante de uma improbabilidade. Ele diz assim, eu vou, aparentemente não tem como, mas eu vou levantar e eu vou restaurar o motivo da queda, eu vou reparar o motivo da queda. E quando a gente olha acabando de falar de Pedro, quando a gente olhava, se você olhasse para Pedro 2000 anos atrás, pescando lá na Galileia, em João capítulo 21, você diria, não dá mais, acabou, a vida de Pedro ministerial acabou. Aliás, até profissional, ele nem consegue mais pescar direito. Então, parecia que era fim de linha de Pedro, mas o olhar de Jesus não era de fim de linha. Nós estamos num mover sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, que é um mover de restauração. Esse mover de restauração anda de mãos dadas com a ciência. Quando eu falo de gestão emocional, eu gosto de falar de gestão emocional, eu trabalho com o programa Free Mind. Eu trabalho tanto, eu sou na forma secular, às vezes eu tenho que ir e ninguém sabe que eu sou pastora. É necessário que assim seja quando eu estou trabalhando profissionalmente.
Então, por exemplo, quando eu fui para o Panamá, ninguém sabia que eu era pastora. Eu fui como profissional. Há momentos que eu aplico completamente, de uma forma completamente científica. E a maior parte do tempo eu me dou ao luxo de poder aplicar à luz da Bíblia, que é o que eu mais gosto. Eu gosto do meu trabalho, mas eu gosto muito mais de fazer o que eu estou fazendo aqui com vocês. Aliar um conhecimento científico com a palavra de Deus, mostrando que a palavra sempre teve razão e que tudo que foi descoberto já estava e Jesus já aplicava. Jesus, ele ensinou os discípulos a superar as crises, porque eles iriam ter muito mais crise pela frente e eles se tornariam pessoas inabaláveis. Quando você lê Efésios capítulo 6, depois de ter feito tudo, permaneça firme, nós precisamos ficar firme espiritualmente. Espiritualmente, quando a gente fala de ficar firme, nós estamos falando de fé, nós estamos falando de esperança, nós estamos falando de permanecer adorando, mesmo quando tudo vai mal. Enfim, então nós estamos falando de permanecer firme a nível espiritual. Agora, quando eu falo de permanecer firme emocionalmente, é alcançar um domínio próprio e um autocontrole, né? Um domínio próprio, a ponto de você permanecer firme mesmo quando tudo vai mal. Porque quando tudo vai mal, a tua tendência é desânimo, é tristeza. Aliás, por exemplo, eu viajo muito, agora não, né? Mas em tempos normais eu viajo muito. Eu tenho até, é claro que é super fácil, você coloca no Google, eu tenho secador, eu tenho um que é bivolt, mas sabe que o bivolt eu não gosto muito porque ele não é muito potente. E como eu lavo a cabeça todo dia, quando eu viajo, eu gosto de secador mais potente para ser rápido, só por isso, porque eu não tenho paciência, eu faço isso e seco. Então eu tenho um que é mais potente, 110, e um que é 220. Se eu me engano e levo para Israel o 110, eu vou ter problema. Ah, mas tem no hotel? Tem, mas parece um aspirador de pó aqui, o negócio não seca nada, o secador de hotel, né? Então eu levo, mesmo o hotel tendo o secador. Mas uma vez eu me enganei e nem olhei, porque eu tinha certeza que aquele era o secador 220. E é lógico que você sabe o que é que dá quando você coloca um secador 110, que não é bivolt, numa tomada 220. Voltagem errada. Aí vai queimar. Quando o inverso não acontece de queimar, mas vai avariar o aparelho e ele não vai funcionar da forma certa. E já aconteceu também. O que eu faço? Eu sempre, porque às vezes eu vou esquecer, eu já coloco em cima do secador assim, Angola, Israel. Aí quando eu pego, não, esse aqui é de Israel, não é não. Porque eu sou a pessoa que tem o perfil dominante, que é o colérico, eu sou colérica. Eu não sou muito de detalhe não, eu sou rápida, multitarefa, mas nessa rapidez e nessa coisa de multitarefa, você comete muitos erros. Então, porque você não vê o detalhe, o melancólico não, ele vai lá, ele lê, é bivolt, não é, esse é o 220, não vai ter esses erros do colérico não. Mas eu tenho. Por que eu estou tocando esse assunto de voltagem? Porque nós fomos criados por Deus para funcionarmos numa voltagem correta. Sabe qual é a voltagem correta? Paz, alegria, domínio próprio, mansidão. Essa é a voltagem correta. Se nós conseguirmos nos manter com domínio próprio, fazer o que Paulo disse, eu sei estar alegre, tanto quando tudo, como ele diz em Filipenses, quando em Filipenses 4, ele diz, quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. Ele sabia quando tinha dinheiro, quando não tinha dinheiro. Então, você chegar a uma maturidade, onde você tem uma estabilidade, como de Paulo, no meio do temporal, em Atos capítulo 27, no meio do temporal, Paulo, estava todo mundo morrendo de medo, e Paulo falou, gente, calma, eu confio no que Deus falou. Tudo bem que ele tinha fé, mas junto com a fé você tem que ter um domínio próprio. Senão você tem fé, a fé te segura por alguns minutos
e daqui a pouco você está ali, o pânico entrou, a tua mente entrou, atropelou. Não, Paulo ele alcançou uma estabilidade emocional que em tempos de crise ele tinha o domínio próprio. Então, quando nós estamos na voltagem, funcionando na voltagem errada, e qual é a voltagem errada? A voltagem errada é, eu estou em, por exemplo, eu fui criada por Deus para ter calma, mansidão, autocontrole, felicidade, paz. Aí quando eu estou no pico de alta voltagem, que é ansiedade, ira, a inquietação, agitação, isso é alta voltagem, eu vou cair mas com certeza, ou você vai cair numa crise de ansiedade, ou você vai entrar num burnout. Burnout é simplesmente uma palavra nova para algo antigo, que é o estresse. Agora se fala burnout, então tudo bem, vamos falar burnout, mas é o conhecido estresse. Agora, se eu estou numa voltagem abaixo daquilo que eu fui, como Deus colocou como padrão de funcionamento de saúde emocional, nós estamos falando aqui de saúde emocional que vai afetar teus relacionamentos, que vai afetar positivo ou negativamente, que vai afetar seus relacionamentos a todos os níveis, a nível familiar, a nível ministerial, a nível profissional, vai afetar todas as tuas frentes de trabalho. Então, se eu estou numa voltagem abaixo, qual é a voltagem abaixo? Porque se eu fui criado que a saúde emocional é eu conseguir aprender a me alegrar, porque você vai ver que a felicidade nós precisamos aprender a desfrutar de pequenas coisas, a ser grato. Isso é tudo, é um treinamento. Porque o normal é você reclamar, você criticar, o normal pra gente, porque nós fomos criados dessa forma. Então, uma baixa voltagem, quando eu funciono numa baixa voltagem, qual é a baixa voltagem? Angústia, tristeza, mágoa, tudo isso é baixa voltagem. Quando eu tô nessa baixa voltagem, o que é que eu vou ter nesse pico de baixa voltagem? Eu vou ter depressão, e eu vou ter desânimo, depressão, eu vou ser dominado pela frustração. Então, você está vendo que esses dois picos roubam a saúde emocional que nós temos. Nós vemos que Davi, com o passar do tempo, ele aprendeu a colocar em prática e voltar para ele ficava um pouco numa voltagem, ou acima ou abaixo, e aí ele reagia. Então, eu vou dar 2 exemplos de reação de Davi. Davi, ele estava, imagina, você ser traído pelo seu próprio filho. O seu filho usurpou, Absalão usurpou o trono do pai. Então, Davi, ele não quis se desgastar. É lógico que ele não ia matar o filho, que ele não ia brigar com o filho. Ele fez o que qualquer pai faria. Ele saiu do trono e ele disse, tudo bem, você quer, eu vou embora. Não é isso que eu quero. Ele saiu, tudo bem, chorando, descalço, com cinza na cabeça. Tudo isso é sinal de profunda tristeza. Algumas pessoas o acompanharam. E ele andou de Jerusalém até o Jordão, que não é uma caminhada pequena. E ele foi andando até o Jordão, mais de 100 quilômetros. Claro que tinha momentos que ele ia a pé, tinha momentos que ele ia montado num animal. A Bíblia não diz exatamente se ele foi montado, diz que ele saiu andando do castelo. Mas esses detalhes a gente não tem. A gente tem um detalhe, que ele chega no Jordão num desânimo, não era canseira física, não. Porque ele era homem de guerra, ele tinha andado no deserto durante muito tempo, mas as dores, as rupturas emocionais roubam a nossa força física também. Rouba sono, rouba paz, rouba força física, por que não dizer? O desânimo abate e você não reage. Então, Davi, ele tinha seus motivos. Quem vai condenar Davi de ter entrado num desânimo? Quando ele chegou no Jordão, a lógica mandava, porque ele estava sendo perseguido pelo próprio filho. Então, a lógica era que ele não podia ficar desse lado do Jordão, ele tinha que atravessar o Jordão. Mas não,
Davi desanimou, cansou, a tristeza consumiu as suas forças e ele parou, ele sentou e parou. E Deus teve que dar um aviso para Davi: Davi, levanta, se anima e atravessa o Jordão, senão o inimigo vai te alcançar. E Davi fez isso. Davi, ele reagia. Então ele levantou, vontade ele não tinha, mas ele levantou. Força aparentemente ele não tinha, mas ele se reanimou. Ele atravessou o Jordão e o inimigo não pôde alcançá-lo. Alguns tipos de rupturas emocionais nos deixam paralisados, e eu quero citar algumas delas e dar exemplo de pessoas que ficaram paralisados por causa dessas rupturas emocionais. Eu anotei aqui o exemplo de alguns. Você fica simplesmente neutralizado. Quando você pega Juízes capítulo 1, você vai ver que o inimigo não fez grande estrago com 70 príncipes. Aparentemente não, porque podia ter vazado os olhos desses príncipes? Não. Podia ter, podia ter matado os 70 príncipes? Não. O inimigo tinha uma estratégia: desequilibrar. Você sabia disso? Não precisa te matar completamente, é só tirar o teu equilíbrio. Você vai ser uma pessoa desacreditada em tudo aquilo que você fizer. Você não é equilibrado como mãe, como pai, como marido, como amigo, e você cai em descrédito de todo mundo. Esses 70 príncipes, ele só fez uma pequena coisa: ele cortou o polegar, os 2 polegares da mão e cortou também os dedões dos pés. Com isso, da mão que eles seguravam a espada. Com isso, eles já tiraram um pouco da sua habilidade para a guerra, porque agora só quando você imobilizar o teu polegar, você vai ver como ele faz falta no apoio, em segurar as coisas. Então, tirou o equilíbrio desses 70 homens. E quando ele rouba, muitas vezes você é paralisado porque você ficou conhecido como uma pessoa que diante da crise grita, diante da crise ofende todo mundo. Você é conhecido até mesmo pelos seus filhos, que diante de qualquer coisa você explode. E esse seu recurso, esse seu mecanismo que você aprendeu de reação no foco de tensão, de perder o equilíbrio, primeiro, que não resolve o conflito. Segundo, que cada dia mais você vai ficar uma pessoa isolada, frustrada, pode fazer você perder até o teu casamento. Então, existe uma guerra que você vai ter que travar. Nós começamos a ler Amós 9, versículo 11, que ali o tabernáculo que era bonito foi destruído. Foi destruída a mansidão em algum momento na sua vida. Se o seu mecanismo é esse, de alta voltagem, e você é uma pessoa irada, você é uma pessoa explosiva, você é uma pessoa de picos, né, de reação de pico, você numa crise, você é o predador da história, você é a pessoa que luta, mas luta num sentido de agressão mesmo. Então você já saiu perdendo, porque a sabedoria está na calma. Eu acho tremendo isso, como Jesus ele deu uma lição ali com a mulher, quando ela foi pega em flagrante, em adultério. E quando Jesus começou a escrever no chão, ele ali nos deu 2 ferramentas de gestão emocional. Num momento de crise, de foco, de tensão, estava todo mundo esperando Jesus dar um grito e falar: mulher, você pecou contra o céu, você está condenada, alguma coisa assim. Não, Jesus silenciou. Então o resgate da sua mansidão é você aprender a silenciar e falar na hora certa a coisa certa. É fácil? Não, não é fácil. Você parece que você está sendo bobo, está deixando os outros pensarem que você deixa passar. Gente, bobo é quem quer lutar, porque não é por força nem por violência, é simplesmente pelo Espírito de Deus. E quando você reconquista, você está reconquistando o fruto do Espírito, que é
totalmente, ele entra no teu emocional, o fruto do Espírito. E Jesus ainda mostrou a outra ferramenta. Primeiro, silêncio. O segundo, falar a coisa certa na hora certa. Ele, por mais que perguntasse para Jesus, ele não respondeu. Na hora que ele respondeu, ele falou uma coisa com a multidão: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Pronto, ele não acusou ninguém. Ele só falou: pensa no que vocês estão fazendo. Olha que frase curta e de impacto. E a outra foi justamente com a mulher pecadora. Falou: ó, vai e não peque mais. Cadê o teu acusador? Então vai e não peque mais. Você vê que ele gastou duas frases de impacto que mudou tudo ao redor. O meu pai, ele não era de muito falar. E ele assim, as coisas que ele falava, ele era um homem que não teve estudo, mas ele era um homem sábio. E algumas frases dele, ele não era afetivo, mas algumas frases dele ficaram no meu coração de uma forma bem impactante, que serviu para a vida toda. E uma das coisas que o meu pai falava, ele falava assim para todos nós: eu dou a liberdade para vocês, até que vocês me deem motivo para eu perder a confiança. Essa frase era forte para nós, porque a gente sabia que ele deixava a gente sair, mas se ele não dizia assim: olha, se vocês não chegarem no horário, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. A frase dele era de impacto, porque a gente sabia que o que ia acontecer é que a gente não ia poder mais sair. Então, o nosso horário era tipo, se era 11 horas, eu fazia de tudo e chegava sempre antes das 11, não porque ele fosse me bater, não porque ele fosse me colocar num castigo, eu ia perder a liberdade de poder sair. Ele disse: olha, eu dou a liberdade até que vocês me deem motivo para tirar essa liberdade. Então era uma coisa meio pacífica, mas trazia um peso de responsabilidade para nós. Para mim, isso é uma frase de impacto, com muito mais sabedoria do que milhares de gritos, do que milhares de escândalos. Nós precisamos aprender a funcionar na voltagem certa. Bom, esses 70 homens, eles estavam paralisados, eles perderam pequenas coisas. Eles perderam o polegar, eles perderam da mão e do pé. E foi grande coisa? Foi amputado o braço? Foi amputado a mão? Foi amputada a perna? O pé? Não. Mas eles se comportaram como? Eles nem tentaram levantar. Eles ficaram, esses 70 príncipes que está em Juízes capítulo 1, eles permaneceram sentados embaixo da mesa do inimigo, satisfeitos com migalhas. E essas rupturas emocionais que acontecem na nossa vida são traumas, são tragédias, são vivências dolorosas que nós tivemos no decorrer. Mas eu digo para você que o que elas tiraram de nós é pequeno comparado ao que Deus tem para nós. Mas nós nos comportamos como amputados de uma forma definitiva. E o que Deus está falando: calma aí, olha, você é o meu príncipe, sai debaixo dessa mesa, sabe, de vitimização, porque o inimigo coloca um limite para você. Está escrito, eu quero que você leia Juízes capítulo 1, eu vou ver qual é o versículo exato, mas está escrito em Juízes capítulo 1, 70 príncipes embaixo da mesa de Adoni-Bezeque comiam migalhas. 70 príncipes que ele tinha cortado o polegar da mão direita, da mão esquerda e dos pés. Então, eu quero te dizer que nós não temos um inimigo chamado Adoni-Bezeque. Nós temos um inimigo que veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir o teu emocional, ele quer destruir a tua família, ele quer destruir os teus sonhos, ele quer destruir a tua vida espiritual, ele quer destruir a tua vida de oração. E ele coloca, por causa dessas rupturas emocionais, ele coloca uma mesa que é o nosso limite. E nessa mesa está, o limite é a nossa vitimização, o limite é o nosso padrão de pensamento, que nós ficamos encarcerados: eu não posso, eu não consigo, eu não vou ser feliz. São pensamentos limitantes
que você tem que... Cara, quem é que disse que eu não posso? Quem é que disse que eu não posso levantar? Aqueles príncipes podiam levantar. Aqueles príncipes ainda podiam pegar em espada. Aqueles príncipes ainda podiam ir para a guerra. Mas um convenceu ao outro. E olha, cuidado. As pessoas, elas se agrupam semelhantes. Os semelhantes se agrupam. Então, os rejeitados, eles vão sempre se agrupar com os rejeitados. Os explosivos vão sempre procurar justificativa e admirar uma pessoa explosiva. Cuidado com o padrão que você procura. Cuidado com aquilo que você se compara. Você tem que se comparar com Jesus. Ele é o teu padrão. Peraí, Jesus, ele ficou paralisado? Ele sofreu rejeição, ele sofreu humilhação, ele sofreu todas as dores. Ele disse isso. Abandono, solidão, traição, todas as dores ele sofreu. Mas o que ele ensinou pra gente? Ele ensinou que o limite é o céu. Dá tempo de você levantar. Então aqueles príncipes, eles precisavam praticar o que nós temos, é a resiliência, é a nossa capacidade de nos reinventarmos, é a nossa capacidade de nos levantar no meio da crise. Eu tenho ouvido histórias e tenho visto histórias de pessoas que estão se levantando no meio dessa quarentena. E eu gostaria que você entrasse nessa estatística de pessoas que se reinventaram. Aliás, agora está acabando. Já foi liberado tanta coisa, vai continuar sendo liberado. O que você fazia, você vai voltar a fazer, mas só que você agora vai mais equipado, agora você vai sair mais forte. Então nós já vimos que a mesa que o inimigo coloca, ele vai colocando migalhas para você ficar um pouquinho feliz. Aí você tem migalhas de alegria, momentos de paz, momentos de alegria. E ele rouba de você a visão de que você pode ser feliz em toda e qualquer circunstância, como Paulo mesmo disse em Filipenses capítulo 4. E eu mostrei então pessoas que ficam paralisadas pelas rupturas emocionais debaixo de um limite, de uma mesa chamada vitimização. Você é a vítima da vida e aí você paralisou. Agora você pode ficar também paralisado pela dor, pela falta de perdão. E essa é uma outra paralisia, porque quando você tem alguém para perdoar, é porque aconteceu uma ruptura emocional. E que ruptura emocional foi essa? Essa pessoa te feriu, essa pessoa te frustrou, essa pessoa te decepcionou. E você guarda isso no coração e você fica se alimentando e se retroalimentando de um veneno chamado mágoa. E a mágoa, ela destrói. A mágoa, ela destrói a tua felicidade. A mágoa, ela distorce a tua visão. E você fica completamente paralisado enquanto você não perdoa. Assim foi com Absalão, que não perdoou o seu irmão Aminon. Ele parou na vida. 2 anos. Ele ficou arquitetando como matar aquele irmão. 2 anos. Ele ficou do lado do pai dele, 2 anos também, tudo bem, ele se aproximou, o pai que estava sem falar, mas ele tinha que chegar no pai dele, reconstruir. Gente, quando a gente fala de perdão, eu já falei em outras ocasiões aqui, eu não estou falando que você tem que ter essa pessoa como teu amigo íntimo. Você tem que fazer como Jesus. Judas não seria mais o amigo íntimo de Jesus. Mas Jesus, ele não foi com esse peso, sabe? Jesus sabia que Judas, se ele não mudasse, ele iria acabar com a própria vida, e acabou. Então, quando a gente se dá o direito de não perdoar e de permanecer magoado, nós queremos vingar, nós queremos vingança. Enquanto que você tem que simplesmente liberar essa pessoa para dar chance a ela, ou dela mudar, e se ela não quer, não mudar. Mas aí o problema é dela. A autodestruição é dela. Você não vai se autodestruir. Por exemplo, você também pode ficar paralisado pela dor da perda. Tem muitas pessoas que, por causa da ruptura, eu estava falando de uma ruptura que é a mágoa.
Agora, quando você vai para a ruptura, que é a dor da perda, você pode entrar também como Davi. Você sabe que Davi teve um filho com Batseba, fruto de um adultério. Deus, ele teve a consequência sobre sua vida por causa desse adultério. O seu filho adoeceu, que foi fruto também do adultério. Essa criança adoeceu e enquanto essa criança esteve doente, Davi chorou, Davi orou, Davi fez tudo o que um pai faria por uma criança que está à beira da morte. E ele chorou demais, ele clamou a Deus, ele pediu misericórdia, ele pediu perdão, ele pediu a cura daquela criança. A cura não aconteceu. E quando deram a notícia, ele estava em jejum antes do filho morrer, mas a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Então ele viveu uma sequela, né, uma consequência. Mas quando deram notícia para ele de que a criança tinha morrido, Davi se levantou e foi comer. E aí perguntaram para ele, mas como assim? Enquanto seu filho estava doente, você ficou desesperado. E agora que ele morreu, que você tinha que estar desesperado, você está comendo, você levantou. E ele falou, a resposta dele foi exatamente essa. Ele falou assim, tá bom, mas enquanto ele tinha ainda uma chance de viver, esse era o momento de eu lutar. Mas agora a morte aconteceu, agora eu não tenho mais o que fazer. Foi, em outras palavras, é isso. Quando nós temos uma perda de alguém muito amado nosso, ou qualquer outro tipo de perda, é lógico que nós vamos chorar, nós vamos sentir, mas tudo tem um tempo. Se for um luto prolongado, o que eu chamo de luto prolongado? Mais de um ano. Se você é como Jacó, quando ele recebeu a notícia de que José tinha morrido, e nem tinha morrido, e mostraram para ele a roupa rasgada e cheia de sangue, Jacó, sabe o que Jacó fez? Ele falou assim, ele não deixou que ninguém o consolasse. Ele não se deixou ser consolado. Ele chorou a morte de José, ele ficou amargo, ele ficou uma pessoa endurecida, ele mudou Jacó. E olha que o filho nem tinha morrido, ele acreditou naquela notícia de que o filho tinha morrido. Então, quando as pessoas têm um luto muito prolongado, você tem que saber o que você faz com essa dor. E uma das coisas que você tem que fazer com a dor da perda é celebrar a pessoa que você perdeu. Nesse sentido de perda de entes queridos. E como é que eu celebro a pessoa que eu perdi? Você agradece a Deus. Eu nunca vou esquecer a reação de uma pessoa que perdeu um filhinho de 7 anos. Eu fui fazer esse enterro e não era uma coisa fácil de ser feita. E no momento do enterro, o pai, ele pediu a palavra. Eu gostaria de falar. Eu falei, meu Deus, o que esse pai vai falar? Eu tô destroçada. O que esse pai vai falar? Foi num acidente de carro. E esse pai é o pastor José Carlos, da nossa igreja em Caxias. Eu falo o nome porque ele dá esse testemunho. Ele é um grande homem de Deus. E naquele momento ele ainda não era pastor. Eu falei, meu Deus, o que o José Carlos vai falar diante dessa tragédia? E aí ele pegou a palavra e ele falou assim, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio que eu tive de viver 7 anos com a minha filha. Foram os 7 melhores anos que eu vivi. Eu pude desfrutar 7 anos da presença dela. Então, é doloroso, chorou muito, demorou para se recuperar, sim, mas olha que atitude, ver a vida no meio da morte, ver que daqui a pouco ele vai encontrar com ela, essa é a primeira coisa, e a segunda coisa é saber que ele pôde viver. Aí eu fiquei pensando, gente, e nós que temos muito mais tempo, por exemplo, na dor da perda da minha irmã. Minha irmã tinha 43 anos quando ela morreu, então eu aprendi com ele, eu falei, meu Deus, eu tive o privilégio de viver 43 anos, não 43 porque ela era mais velha, eu tive o privilégio de viver muitos anos com a minha irmã. Então, Senhor, eu te louvo pelos anos em que eu pude viver, foi ela que me levou para a igreja. Então eu comecei a ver o que era bom, e eu aprendi
que você se liberta dessa dor. A saudade a gente vai ter sempre, mas a gente se liberta e não fica paralisado na dor quando você celebra aquela pessoa com as coisas que ela gostava. Minha irmã era apaixonada por Israel. Foi quando eu me apaixonei por Israel, porque ela era apaixonada por Israel. E eu comecei a levar grupos para Israel, eu estudei sobre Israel. Ela morreu por causa de uma ruptura emocional. Não foi uma causa física, foi uma causa emocional. Então, para celebrar a vida dela, eu fui estudar emoções para que eu pudesse ajudar pessoas com rupturas emocionais, a ponto, pessoas que estão prestes a sucumbir. Então, você traz uma ressignificância para a sua dor quando você aprende a ter gratidão, vendo de uma outra perspectiva, quando você celebra a vida da pessoa. Então, vamos aprender com Davi. Tudo bem, a gente tem que ter um luto, é saudável, chora porque dói. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Eu não estou falando não chorar, não. Eu só estou falando que o luto tem um tempo certo. Celebre a vida daqueles que partiram. Eu quero falar mais uma dor que nós ficamos paralisados. 3 dias nós falamos de rejeição. Então essa nós já falamos bastante. A dor da rejeição, como ela nos paralisa. Falei da dor da perda e falei também da dor da mágoa, da frustração com pessoas que são muito importantes na nossa vida. E eu disse que nós podemos também ficar neutralizados pela ansiedade. Depois você lê em 2 Reis, capítulo 7, existe uma história de uma crise nacional. A crise nacional era: o inimigo cercou a cidade e não tinha comida. Isso não era um problema de uma família, nem de 2 famílias. Eram de todas as famílias. Era um problema, como eu disse, nacional. As pessoas, como você sabe que você pode modificar o ambiente com as tuas palavras e com as tuas emoções. Basta uma pessoa irritada entrar num ambiente e todo mundo já vai ficar tenso, não é? Uma pessoa que grita, uma pessoa que fala alto, uma pessoa que entra já trazendo, você sabe quantos que morreram, você sabe que o fulano perdeu o emprego, você sabe que fechou não sei o quê. Essa pessoa já mudou todo o ambiente que está ao teu redor. Aí uma outra pessoa que com a mesma coisa, você sabe que teve tantas mortes, mas você já viu a estatística de quantas curas que teve e como a curva já despencou em vários países e que nós já começamos aqui também em alguns estados a despencar a curva. E você sabe que o fulano perdeu emprego, mas ele agora está fazendo máscara e ele muda também o ambiente. Então, nessa cidade havia algo que um começou a contaminar o outro com palavras de ansiedade. Nós vamos morrer de fome, nós vamos morrer de sede, nós estamos acuados, não tem saída, o inimigo é muito maior do que nós, muito mais forte do que nós, acabou o suprimento da minha casa, da sua também, o que é que nós vamos comer? Bom, eu só sei dizer que em 2 Reis, capítulo 7, mostra que a cidade, o interior, por fora estava o inimigo, o cerco, e por dentro todo mundo estava agitado, ansioso, inquieto, em pânico. Olha, síndrome do pânico, a crise de ansiedade, tudo isso estava dentro da cidade. E o que aconteceu? Quando você se deixa dominar por esses picos emocionais, ou seja, você está na voltagem errada, você está em alta voltagem. Quando você se deixa dominar por essa alta voltagem, sabe o que acontece? Você começa a ter atitudes inconcebíveis. Sabe o que eles fizeram? Eles começaram a comer criança. Gente, quem teve essa ideia? Quem teve primeiro essa ideia? Eu não sei. Eu só sei que alguém teve essa ideia e, de repente, o que é inaceitável começou a ser feito no meio da cidade. Quando Deus viu isso, Deus levantou a voz de um profeta. Gente, para com isso. Para. Olha, Deus tem uma palavra e o profeta deu uma palavra de que no dia seguinte eles veriam algo sobrenatural acontecer, que haveria alimento na cidade, que as janelas do céu se abririam. E foi isso que aconteceu, uma solução sobrenatural, uma intervenção nacional.
Tudo para dizer que a ansiedade te paralisa. Aonde que paralisou essas pessoas? Paralisou os pensamentos e elas começaram a pensar o inconcebível. Vamos comer o filho um do outro. Hoje é meu filho, amanhã é o teu, sabe? E quando você lê isso, você não acredita, mas é isso sim. Quando você entra no modo sobrevivência, e eu disse que nós não podemos entrar no modo sobrevivência. Jesus, ele nos deu vida e vida em abundância. Você vê que o problema deles foi uma descompensação emocional, porque só uma pessoa enlouquecida, ensandecida, em surto, pode ter uma ideia dessa. De repente, uma ideia dessa, porque uma ideia dessa não surgiu da noite para o dia. O nosso inconsciente, como funciona a mente, amanhã eu falo o funcionamento da mente, mas quando o nosso inconsciente e o nosso consciente começa a ser bombardeado pela mídia, nós começamos a aceitar o inaceitável. Daqui a pouco você está fazendo coisas inconcebíveis, porque a sua mente ela foi bombardeada. Assim, como que você poderia imaginar que um país na Alemanha poderia aceitar o Terceiro Reich, sabe, o governo inconcebível de Hitler? Como? Porque foi bombardeado pela propaganda nazista. E ali a propaganda entrava no consciente, ia para o inconsciente, e aquilo que era inconcebível passou a ser algo aceitável. De repente, o padrão na tua casa, no momento, agora vamos sair da Alemanha, vamos sair de 2 Reis capítulo 7 e vamos entrar aí na sua casa na quarentena. Pessoas fechadas, num ambiente fechado, com problemas financeiros. É inconcebível você ficar tendo surto, brigando e gritando. Isso é inaceitável. Já é difícil a situação que a gente está vivendo e você ainda piora com gritos e com ansiedade e com impaciência, intolerância, enfim, com um ambiente hostil. Isso é inaceitável, mas daqui a pouco você vai achar que isso é tolerável, aceitável, e não é. Isso é tão intolerável quanto comer um filho, porque você está destruindo o emocional das crianças que estão junto com você, e você está destruindo o teu casamento, você está destruindo tudo que está ao teu redor, e você não está enxergando isso. Você está indo por instinto, porque quando nós deixamos que as nossas emoções descontroladas, elas tomem o controle da nossa vida, mesmo elas estando descontroladas, sabe o que acontece? Nós vamos ser como carros desgovernados. E grande vai ser o acidente. Grande vai ser a tragédia. Então, você não pode deixar que as tuas emoções desgovernadas ditem aquilo que você deve ou aquilo que você não deve fazer. Aquilo que você deve ou não deve fazer é Jesus quem diz. Saúde emocional e espiritual está tudo na Bíblia. E Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e que sou humilde. Eu não tenho a necessidade neurótica de estar certo sempre. E eu sou manso, eu sou calmo, mesmo em foco de tensão. Então eu falei algumas coisas que nos paralisam, como não ficar paralisado, mas agora eu quero ler um pouquinho sobre vocês, né? O que nos neutraliza, o desvalor nos neutraliza, muita coisa nos neutraliza. Mas eu quero ver se vocês têm alguma coisa para falar nesse momento. Você, Joyce, você é ansiosa, então vamos trabalhar aí no autocontrole. A doutora Sara tá aí, ai que bom. Então vamos lá, gente. Olha, agora que eu tenho pouquíssimo tempo, deixa eu falar uma coisa, eu tenho 5 minutos. Eu estou aqui, doutora Sara, faz qual o horário das suas lições todos os dias? 13 horas. Hoje que eu entrei atrasada, às 13h19, porque eu fui ao médico e eu cheguei atrasada. Então, 13h19. Se você me perguntar, tá tudo bem, consulta normal. 13h19 que eu cheguei, mas é 13 horas que eu tenho feito as lives e outras no decorrer do dia, mas eu sempre aviso. Deixa eu explicar para vocês. Diante da grande demanda aqui, e da grande necessidade, e quando eu tô falando, às vezes eu não tô lendo, eu reservo esses minutos finais para conversar com vocês,
Eu estou aqui com a doutora Sara, eu não sei se a Elizabeth Borges está aqui, mas a doutora Sara, ela está aqui, ela já deu um oi, você já deu um oi, Sara? Ela é pastora, ela é psicóloga e ela está me ajudando porque nós vamos fazer uma reunião no Telegram, a gente vai fazer um grupo e também uma reunião no Zoom para vocês conversarem mais com a gente falar de algumas ferramentas de gestão emocional, de uma forma mais pessoal, né? Vocês conversando mais pessoal do que aqui na live, porque a live eu exponho, eu ensino e depois resta pouco tempo para a gente conversar. Se bem que a doutora Sara me deu uma ideia de, por exemplo, pode ser amanhã isso, de eu entrar falando só uma coisinha bem pequena e deixar o resto vocês falando, para tanto eu quanto ela irmos conversando. Ela está aqui o tempo todo ajudando e se você está interessado em entrar nesse grupo, você pode dar o nome para ela, escreve para ela no privado e olha, o perfil dela é Sara Valadares Psi. Coloca aí, ela colocou? Sara, você colocou aí? Então deixa eu escrever aqui o perfil dela. Alguém aí me ajuda para escrever o perfil dela. Sara Valadares com 2 S's. Ó. Valadares Psi, que é de psicóloga. Vê se eu escrevi certo aí. Então, Mirinha, pode escrever para Sara, tá? Você entra no grupo. É verdade. Vai acumulando desespero, leva bebida, violência. É verdade. As mulheres são muito atacadas, são muitas dores. Olha aí a Sara aí, tá vendo? Ó? Tá vendo? Ó? Ela tá embaixo da Mari Souza e acima da Help Nina Bastos. Tá bom? Ela tá me ajudando. Ó aí, obrigada, Nayara. Ó, nós vamos... Eu tô fazendo o que eu posso. Oi, Nádia, isolada. Silêncio é uma arma na hora certa. Agora, isolada não, tá? Não fique isolada. Ontem eu falei, Nádia, aqui, a Ítali tá sempre me ajudando. Ontem eu falei sobre relacionamentos naquela live que tá subindo pro IGTV. Aí você pode procurar no IGTV relacionamentos, acho que tá subindo hoje essa live. Isso, Lene, obrigada por me ajudar aí. Gente, então tem algum curso? Sim, Priti, eu dou um curso também. O curso, ele tá começando aí. Sobre o curso, você pode escrever para mim no privado. Sobre essa ajuda que nós estamos dando, eu, a pastora Sara e a Elizabeth Borges, é simplesmente algo a mais, além da live. Porque é uma forma de você, nessa quarentena, eu me dispus a estar aqui nessa quarentena, ajudando de uma forma descompromissada. Eu comecei de uma forma descompromissada, mas de repente eu vi o quanto era necessário continuar esse tipo de trabalho. Porque eu sei que tem muitas lives falando de fé, de adoração, e o que eu mais gosto de falar, ontem eu fiquei 2 horas falando com a Ana Nóbrega, o que eu mais gosto de falar é sobre fé, sobre escatologia, da aula. Vocês viram que eu dei aula sobre Mateus 24, Salmo 23, eu vou começar a série Parábolas com a Ana Nóbrega, eu vou dar aula sobre parábolas, mas esse lado espiritual eu vejo que tem bastante gente fazendo lives, e eu faço também. Mas esse lado emocional, de uma forma contínua, eu vi que estava faltando. E de uma forma muito descompromissada, eu comecei e eu não vou deixar vocês na mão até a quarentena acabar. Alguns têm perguntado, você vai continuar depois da quarentena? Vou continuar.
Olha aqui a Nayara falando. Ah, você me conheceu com o Pastor Cote, que bom. Então, eu fiz live com várias pessoas